Então, para mim florescer, eu preciso estar plantado. Segunda coisa, para se florescer, eu preciso ter alguém como referência. Você vê, o ser humano sem referência, ele segue um caminho diferente. Olha para dentro do lar, para dentro de uma casa. Quem é a referência dentro da nossa casa? São os nossos pais. Os nossos pais são a referência dentro do lar. Quando um pai, ele não é referência, quando uma mãe não é referência, você vê a família se entortando. Você vê a família, ela tomando rumos diferentes, porque alguém tem que ser referência. Então nós precisamos ter alguém como referência. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo também era uma pessoa que tinha erros. Se nós olhássemos para o apóstolo Paulo e olhássemos apenas para os seus erros, nós não íamos querer, a igreja primitiva não ia querer ter o apóstolo Paulo como um exemplo a ser seguido. Então nós precisamos ter uma referência humana aqui na terra. O ser humano foi criado para isso. Mas o apóstolo Paulo, se você olhar por outro lado, ele tinha algumas qualidades importantíssimas. O apóstolo Paulo era um grande acadêmico. Ele foi criado, formado aos pés de Gamaliel. Ele fez parte do conselho do Sinédrio. Ele sabia, entendia, conhecia das leis, conhecia das escrituras. Ele tinha entendimento da palavra. E olhando para o lado espiritual do apóstolo Paulo, ele tinha experiências vividas com o Senhor Jesus. Então, além dele ser um grande acadêmico, ele ainda tinha experiências extraordinárias com o Senhor Jesus. Ele não andou com Jesus, ele não foi discipulado por Jesus, mas ele tinha experiências muito grandes. E olha que o apóstolo Paulo, o que ele fez, os 12 discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, não fizeram 10% do que o apóstolo Paulo fez. Ou seja, o apóstolo Paulo trazia resultado para o reino de Deus. Então ele era sim um exemplo a ser seguido. Ele tinha suas falhas, ele tinha os seus defeitos como qualquer outro ser humano, mas ele era uma referência.